Hoje eu não vou fazer um sermão. Hoje o que eu vou fazer é uma exposição. Então, ao contrário do que vocês estão acostumados, a gente hoje vai fazer uma coisa diferente. O texto base da gente vai ser Atos 13, de 1 a 12, e eu não vou ler o texto. Na verdade, eu vou ler aos poucos e quando a gente terminar de ler todo o texto, a gente vai ter o final da mensagem, entendeu? Eu vou falar um texto, vou fazer uma exposição do texto e aí até chegar no final. Hoje é uma mensagem expositiva. Então, por causa disso, eu começo, ao invés do que a gente geralmente faz, a gente lê o texto e faz uma oração, eu vou agora começar com uma oração, tá bom? Então, vamos lá. Pai amado e bendito, Deus do universo, esteja o Senhor comigo agora, eu te peço, me esconde atrás da cruz, que eu possa falar a tua mensagem, nada mais do que a tua mensagem, que eu possa expor a tua palavra, nada mais do que a tua palavra, que não seja eu que fale por mim, mas que o Senhor me use para falar a tua palavra, a palavra de Deus, que o Evangelho seja proclamado, é o que eu penso em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Começar então com o primeiro bloco que a gente vai estudar hoje Atos 13, de 1 a 3, tudo bem? Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Vocês lembram do contexto, do grande contexto em que esse texto está inserido no livro de Atos? Vocês lembram que o Espírito Santo de Deus desceu sobre os discípulos de Cristo Jesus e de uma hora para outra 3.000 pessoas foram convertidas em Jerusalém. E aquela igreja começou a sofrer uma grande perseguição. E aí o Espírito Santo moveu aquelas pessoas a pregarem o Evangelho para fora do arraial dos judeus, e agora o Evangelho é pregado aos gentios, chegando até esse lugar chamado Antioquia na Síria. E chegando nessa igreja de Antioquia na Síria, o Evangelho monta essa igreja fantástica que nós temos descritas aqui, onde você vê que tem gente nova e tem gente velha. Tem Barnabé, que já é um ancião, e tem Paulo, que é um homem mais ou menos novo, de mais ou menos uns 30 anos. A gente vai ver que é uma igreja que tem diferentes etnias. Por exemplo, tem um negro aqui, que é uma das pessoas que é mestre nessa cidade. Uma coisa que alguns comentaristas falam é que esse Simeão, o negro, é associado ao mesmo Simeão que Lucas fala que carregou a cruz de Cristo. Daí a tradição, em várias pinturas sacras, retratar esse tal Simeão como um negro desse texto de Atos. Então a gente vê diferentes etnias. A gente também vê pessoas de diferentes classes sociais. Você vai ver um Manaém, que era uma pessoa que foi criada com Herodes, portanto alguém que deveria ser uma pessoa de posses, uma família tradicional, e vai ver um sujeito como Paulo, que largou tudo para ser um fazedor de tendas, um homem do povo. E a gente vai ver também uma coisa interessante, que é um colegiado de pastores. E aí daí a gente tira a primeira lição muito interessante desse texto, é que todo mundo na igreja foi chamado a pregar o Evangelho, a ser testemunha de Jesus. Mas nem todo mundo na igreja é chamado a ser mestre e profeta. São poucas as pessoas que são chamadas a serem mestres e profetas. Mas o que eu queria chamar a atenção, e essa é a aplicação que eu queria chamar a atenção para a gente, é que muita gente me pergunta o seguinte: como eu consigo descobrir o que Deus quer que eu faça? O que Deus quer que eu faça? Essa é uma pergunta que eu ouço muito das pessoas. Vocês sabem, tem aquela velha piada, ela é péssima, mas eu vou contar assim mesmo, porque eu adoro contar piada ruim no púlpito, que é mais ou menos o seguinte: o cara morava perto de uma barragem, morava no alto de uma montanha, a barragem estourou e começou a descer a água e subir, e ele morava do alto da montanha, ele acordou de manhã, era domingo de manhã, e ele olhou em volta e estava tudo alagado,
E ele percebeu que a água estava subindo, então ele subiu no telhado e fez como esse pessoal que tem por aí de igreja, que abre a Bíblia assim em qualquer lugar para ver se Deus fala alguma coisa. E quando ele estava no alto lá, ele leu o Salmo 40 que diz: esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim, ouviu meu clamor, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Resposta de Deus. Deus, através da sua palavra, falou comigo e ele vai me salvar. E eu acho que vocês conhecem a história. A água está subindo, aparece o Zeca Pagodinho e diz: parceiro, desce daí. Dirigindo o jet ski: parceiro, desce daí. Eu vou te salvar. Ele diz: não, Deus vai me salvar. Então tá bom, e seguiu. Daí a pouco vem um sujeito com uma lancha, a água está subindo e agora já está na altura do telhado. E diz: desce daí, cara, que eu vim te salvar. E ele: não, Deus vai me salvar, eu não preciso. Daí a pouco a água está quase lá em cima, ele está no alto da antena ali esperando. Aí vem o helicóptero: meu amigo, vem que eu vou te salvar. Ele diz: não preciso não, Deus vai me salvar. Ele morreu, foi para o céu, foi salvo. Ele ouviu a voz de Deus e Deus realmente queria salvá-lo, mas ele não quis saber qual era a vontade de Deus. Como eu consigo saber qual é a vontade de Deus e o que o Deus quer que eu faça? Bom, a gente vê na Bíblia que Deus fala de 3 maneiras. Uma delas é através da sua palavra. A Bíblia mesmo diz: a tua palavra escondi no meu coração para não pecar contra ti. Quando nós estudamos a palavra de Deus, Deus, através da sua palavra, fala conosco. Deus usa pessoas. Vocês conhecem a história de Naamã, o general da Síria, e aí ele tinha uma moça que era uma escrava vinda da Judéia, que tinha sido ocupada pela Síria e que era serva na casa de Naamã. E ela diz, ela sabe que o seu senhor está com lepra. Então ela vira para ele e diz: existe um bom profeta lá na minha terra, um tal de Elias, se você conhecê-lo, ele pode te curar. Uma pessoa que foi usada por Deus para que Naamã conhecesse ao Senhor dos senhores, o Deus dos exércitos, aquele que poderia curar Naamã. E uma outra maneira é que Deus, ele fala através de circunstâncias. As portas que Deus fecha, ninguém abre. E as portas que Deus abre, ninguém fecha. Quando alguma porta está fechada, talvez Deus já esteja falando para nós que não é para que a gente siga esse caminho. E às vezes, quando portas estão abertas, escancaradas, Deus quer que a gente atravesse essa porta e siga esse caminho. Mas uma coisa muito interessante na minha vida cristã é que, geralmente, esse é o meu caso, pode não ser o seu, geralmente eu sei o que Deus quer falar para mim. Geralmente eu sei qual é a resposta de Deus. Nem sempre eu quero fazer o que Deus quer que eu faça. E eu começo a brigar com Deus. Mas nesse texto bíblico que nós acabamos de ver, o que nós vemos é que a Igreja de Cristo Jesus está jejuando, em oração e jejum. E aí a gente vê que o jejum pode ser útil para que a gente possa ouvir a voz de Deus. Por quê? Deixa eu contar para vocês uma história que talvez vocês não lembrem. É a história de Elias, né? Jezabel disse: vão matar esse sujeito. Aí Elias começa a ter uma crise de identidade. Diz: ah, meu Deus, quero morrer. Aí sai para o deserto: quero morrer, não é assim? Sai correndo. Aí Deus, ou o Espírito Santo de Deus, o dirige até o Monte Horebe. Ele diz: fica lá na caverna que Deus vai falar com você. E na caverna aparece um vento impetuoso. Depois vem um tremor de terra que fende as rochas. Depois vem um grande fogo. E todas essas coisas a Bíblia diz assim: e o Senhor não estava lá. Então veio um vento calmo. E o Senhor estava no vento. O que isso tem a ver com jejum? É mais ou menos assim. Deus quer falar com você. E você imagina que Deus está falando com você. Mas dentro do seu coração, dentro do teu peito, tem um grande vento impetuoso. Dentro do teu coração há um grande terremoto. Dentro do seu coração há um grande fogo. Deus está querendo falar contigo.
Dentro do teu coração tem uma escola de samba tocando, a bateria da Mangueira está tocando. E Deus está falando contigo, meu filho, e tu. Aí você vira para Deus, vira para a galera que está falando, diz assim, galera, vamos fazer silêncio, Deus está falando aqui. Não, tudo bem. Aí os caras começam a maneirar, e Deus começa a falar no seu coração. Aí daí a pouco, peraí, galera. O que acontece na vida da gente é que várias vezes, quando a gente quer ouvir a voz de Deus, tem um grande rebuliço no nosso coração e todas as coisas vão acontecendo da gente. A gente quer brigar com todo mundo, a gente está irritado com Deus, a gente está revoltado com as coisas, a gente começa a dizer para Deus, eu não aceito isso. A gente começa a dizer para Deus, mas por que aconteceu? Isso tudo é o terremoto. Isso tudo é o grande fogo. Isso tudo é o vento que está batendo e ele precisa se acalmar. Para que eu ouça a voz de Deus, é preciso serenar a minha carne. O jejum é a maneira que a gente tem de matar de fome a bateria de samba. O jejum é a maneira que a gente tem de subir no monte. O jejum é a maneira que a gente tem de ouvir a voz de Deus, se afastar para um lugar, desligar o Facebook. O jejum é a maneira que a gente tem de ouvir a voz de Deus falando aos nossos corações. Eu queria, nesse domingo, hoje, dizer para você que essa é uma maneira de ouvir a voz de Deus. Se você quer saber o que Deus quer que você faça, busque em jejum. Mas o interessante é que o jejum, ele nunca vem acompanhado de si mesmo. Ou seja, ele não é isolado, ele não é um instrumento por si só. O jejum tem um propósito. E nesse caso aconteceu justamente isso, nesse texto que nós acabamos de ler. Se você for ler o relato que Paulo fala sobre a sua conversão, logo no momento da sua conversão, ele fala lá no final do texto de Atos. A gente vai estudar isso. Ele ouviu a voz de Jesus que disse assim, levanta-te, eis que te envio a pregar o evangelho aos gentios. Anos depois, Paulo está em Antioquia e é um dos mestres da igreja de Antioquia. Mas o Espírito Santo de Deus continua falando a Paulo, eis que te envio a pregar o evangelho aos gentios. Aí ele vai conversar com Barnabé. Barnabé, Deus está dizendo para mim que a igreja de Antioquia é muito pequena. Eu preciso sair daqui e pregar o evangelho para outros que estão lá fora. Qual é a vocação de Barnabé? Ser um encorajador. Ele diz, você está precisando de alguém para ir com você? Eu vou contigo. Porque esse é o dom de Barnabé. Então o que nós fazemos? Vamos conversar com os outros mestres, os pastores da igreja. E vão conversar com os pastores da igreja. E o que é a primeira providência que eles falam? É Deus que está te chamando? Primeira providência é dobrar o joelho, é jejuar para ouvir a voz de Deus. É isso que eu acho que a gente deve fazer se quer saber o que Deus quer que você faça. Vamos continuar, porque eu disse a vocês que a gente ia lendo o texto aos poucos. Depois segue o seguinte, bloco de 4 a 6. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, porque o meu está sem acento aqui, é Seleucida, né? E Seleucia, e dali navegaram para Chipre, chegando em Salamina, chegaram proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas, viajaram por toda a ilha até que chegaram a Pafos. Vou dar uma ilustração disso para a gente entender direitinho essa história. Eles chegaram nessa cidade e de lá eles foram para Salamina e depois eles chegaram na capital de Pafos. Essa é a primeira viagem missionária de Paulo. Vocês têm sorte, a gente só vai estudar essa parte da primeira viagem missionária de Paulo. Eu sei, tem muita gente falando ufa, glória a Deus. Pode glorificar a Deus de pé. A gente só vai ficar em Pafos. Tudo bem? Tá bom. A primeira pergunta que a gente pode se fazer desse texto é por que Chipre? Por que
eles foram para Chipre. Se você for olhar a segunda viagem missionária de Paulo, ele vai para cima, lá para a Galácia. Qual foi o motivo de Paulo ter ido primeiro para Chipre? A Bíblia não diz para mim, mas eu vou chutar, eu vou dar uma sugestão, tá bom? A sugestão é porque era a terra de Barnabé. E Barnabé acompanha Paulo e diz, sabe do que mais? Tem um monte de gente lá na minha terra que está precisando ouvir do Evangelho de Cristo Jesus. Sabe de uma coisa? Tem um monte de gente, meus parentes, precisam ouvir desse Evangelho de Cristo Jesus. Pessoas que estão próximas a mim precisam ouvir do Evangelho de Cristo Jesus. O que isso significa para mim e para você? Que a missão que Deus nos dá começa por onde? Começa pelo nosso chão. Começa pelos que estão mais próximos. Começa pelos nossos amigos. Começam pelas pessoas com quem nós temos contato e nos importamos. Eu acredito que o que está acontecendo aqui é que Barnabé vai entrando na sinagoga com Paulo e vai dizendo, tá aqui, esse cara é meu tio. Eu gostaria que você expusesse a Bíblia e dissesse que esse Jesus que nós tanto esperamos é de fato o Messias e mostra através das Escrituras Sagradas que ele satisfaz as profecias de Deus. E Jesus diz a mesma coisa para mim e para você. E receberão poder do Espírito Santo e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria e até os confins da terra. Por que isso é importante para a gente? É importante para a gente que você quer entender o que é a nossa igreja, Café de Graça, está aqui. O que é o Café de Graça para muita gente? O Café de Graça é um lugar que você vem para cá ouvir a palavra de Deus, conhecer o Evangelho de Cristo Jesus e receber instrumentos para sair daqui e ser testemunha de Cristo Jesus por onde você passar. Muitos de vocês virão até aqui, conseguirão empregos em Campinas, conseguirão empregos em Varginha, conseguirão empregos em Alegre, conseguirão empregos em vários lugares. Não, é uma mera coincidência. Vocês sairão daqui e serão testemunhas de Cristo Jesus por onde vocês passarem. Próxima parte do texto. Ali encontraram um judeu chamado Bar Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo um homem culto, mandou chamar Barnabé e Paulo porque queria ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mágico, esse é o significado do seu nome, opôs-se a eles e tentava desfiar da fé o procônsul. Vamos entender essa história. Ele chegou lá na capital, que é Pafos. E aí o procônsul, o governador da cidade da Antioquia, que estava lá, era uma pessoa que, diz aqui o texto, era um homem culto. A versão Almeida Corrigida e Fiel vai dizer ele era um homem prudente. A NTLH, a nova tradução na linguagem dos dias de hoje, vai dizer ele era um homem inteligente. Se fosse traduzir, talvez eu dissesse ele era um homem interessado. O que significa isso? Era um homem que gostava de conversar com as pessoas sobre Jesus. Era um homem que gostava de conhecer a Deus. Talvez ele fosse nas bibliotecas, nas livrarias e comprasse muitos livros. Não, desculpa, sobre Jesus, não, sobre o Deus de Israel. Ele era uma pessoa interessada em conhecer desse Deus de Israel. E lá ele tem esse sujeito, esse procônsul, esse Aspone, esse sujeito que fica colado nele e que exerce uma certa influência sobre esse sujeito. É como se fosse um mago, ou adivinho, ou alguém que falava da parte de Deus. E quando esse homem, Elimas, falava, ou esse Bar Jesus falava, o procônsul entendia que esse homem era um verdadeiro representante de Deus. Deixa eu só chamar a atenção desse nome Bar Jesus, antes que vocês... Por que é Bar Jesus? Bar quer dizer filho de.
Então ele é filho de Jesus. Não quer dizer que ele se dizia filho do Jesus. É que Jesus é um nome comum naquela época. Yeshua quer dizer... Bom, Josué também é a mesma coisa. Então era um nome comum naquela época. Tem uma outra curiosidade, talvez você não sabe, mas é legal de contar, é que Yeshua, ou Jesus, é Jeová salva. Ou a salvação que vem da parte de Deus. Então, como John Stott, por exemplo, registra, Bar Jesus, filho da salvação. Interessante a gente saber essas coisas. O que eu queria chamar a atenção para vocês é que esse homem Elimas, ele praticava magia e era um falso mestre. Tem umas coisas interessantes sobre magia. Deixa a gente ver para os dias de hoje o que é magia, né? É esse negócio assim, né? Isso aqui eu tirei, mas é verdade. Trago a pessoa amada rastejando. Então, os caras... Hã? Quê? Pois é. Tem umas coisas interessantes sobre magia. Eu vou mostrar para vocês um outro exemplo de magia, que é de um centro espírita. Eu devia ter apagado as informações, tá? Mas aqui tá, resolve qualquer tipo de problema. Amor, saúde, casamento, emprego, depressão, união, estresse, família, embriaguez, traição, vingança, fraquezas, vícios, etc. Esse cara é poderoso, até eu fiquei, pô. O que é magia? Magia, gente, magia é manipular as forças espirituais para conseguir dessas forças aquilo que a gente quer. Mas eu queria que vocês prestassem atenção numa coisa muito importante, que talvez passe desapercebido para vocês sobre quem é esse tal de Elimas ou Bar Jesus Elimas. Preste atenção nisso, eu queria que vocês prestassem atenção. Olha o que o texto bíblico diz e com todas as letras. Ele era judeu e praticava magia. O que a Bíblia está dizendo para mim não é o seguinte: ele praticava magia, ele ia no templo de Diana, ele praticava magia, ele procurava os deuses pagãos, ele praticava magia, ele era um seguidor de Artaxerxes. Não é isso que a Bíblia está dizendo. O que a Bíblia está dizendo é: ele se diz judeu, ele se diz um praticante da religião judaica, ele é uma dessas pessoas que estuda a Torá, ele é judeu, mas ele pratica magia. Em outras palavras, ele quer manipular o Senhor Deus para que Deus dê a ele o que ele quer. Em outras palavras, ele é um desses feiticeiros que, agindo em nome do Senhor Deus, ele quer que Deus dê a ele o que ele quer. Parece brincadeira, mas é isso que a gente está vendo hoje. No chamado que nós temos a sair daqui e praticar a missão de pregar o Evangelho de Cristo Jesus, é exatamente esse tipo de problema que nós vamos viver hoje. Vou dar um exemplo para vocês. Jejum das causas impossíveis. Quer ter uma vitória? O que é isso? Jejum das causas impossíveis. Não é o jejum para saber o que Deus quer fazer para você. É o jejum como uma forma de feitiço, como uma forma de encantamento. Você faz o jejum e aí Deus agora se vê obrigado a responder aquilo que você quer. E olha só quais são as causas impossíveis. Está escrito aí, eu não consigo ler. Doenças, brigas, depressão, vícios e enfermidade. Compara com o que estava no centro espírita. Resolve qualquer tipo de problema. Amor, saúde, casamento, é a mesma coisa. Em outras palavras, tem pessoas que dizendo para você e para mim que se você segue o Evangelho de Cristo Jesus, agora você pode praticar magia e ser eliminado dos problemas da vida. A Bíblia dá um nome para isso: idolatria. O que é idolatria? Idolatria é um statement, uma afirmação. É uma afirmação de que eu não preciso mais de Deus. Idolatria é eu dizendo para Deus o que Ele tem que fazer para mim, porque eu não quero ouvir o que Deus tem para me dizer. Eu sou autossuficiente. E olha o que está escrito aqui: determine.
determine a sua vitória. Em outras palavras, não é Deus que determina, mas sou eu que determino o que Deus deve fazer na minha vida. Isso é idolatria. Isso é fazer com que Deus faça as coisas que eu quero que Ele faça. Uma outra coisa também, muito comum, culto da conquista. Dessa vez eu apaguei o nome da igreja. Se a Bíblia diz uma coisa para mim, com todas as letras, é que nós não somos conquistadores. A Bíblia diz para mim, não é que eu conquistei alguma coisa em Cristo Jesus, é que Deus me achou. A figura que Deus usa para mim e para você é que existia um pastor que tinha 100 ovelhas, que quando chega no seu curral, vai contar as ovelhas e são 99, diz que uma se perdeu. E o que ele faz? Deixa as suas 99 ovelhas onde estavam no curral e vai procurar a ovelha que estava perdida. E tem uma grande alegria da sua ovelha que se perdeu. Deus nos achou pelo sangue de Cristo Jesus e nos tornou mais do que vencedores. E nesse momento nós temos a vocação de sermos chamados filhos de Deus. Em outra palavra, Deus não dialoga comigo na base do trabalho. Deus não dialoga comigo na base da macumba. Deus não dialoga comigo na base do toma lá da cá. Deus dialoga comigo na base da graça. E o que é a graça de Deus? A graça de Deus é que eu, não merecendo, Deus me amou e me resgatou e me deu o privilégio e o direito de ser chamado filho de Deus. Veio para os que eram seus, para os judeus, mas eles não o receberam. Mas todos que o receberam, deu-lhes o direito por herança de se tornarem filhos de Deus. Se você aceitar Deus na sua vida, você automaticamente se torna filho de Deus. A graça de Deus, diz o nosso pastor Neuber nessa mensagem, não é Deus garantido que tudo que nós queiramos Ele irá fazer. Não. A graça de Deus é Deus nos garantido que Ele fez, faz e fará tudo o que precisamos. A graça de Deus não é Deus dizendo sim para tudo. Não, a graça de Deus é Deus dizendo muitas vezes não. Como um pai tem que dizer não para o seu filho. A graça de Deus não é Deus providenciando uma vida confortável e sem problemas. Não, a graça de Deus é Deus permitindo situações difíceis que nos ajudarão a crescer. E o que não falta é situação difícil por aqui ultimamente. É Deus nos ajudando a amadurecer. A graça de Deus é Deus dizendo: aquiete-se, deixe Deus ser Deus na sua vida. A graça de Deus é Deus nos salvando de nós mesmos. Esse conceito do Evangelho, esse é o conceito do Evangelho. É o que Deus faz e não é o que nós fazemos. É justamente por isso que as pessoas têm uma imensa dificuldade com o Evangelho. Porque o Evangelho é eu dizendo assim: Deus, bandeira branca, amor, não posso mais. Entra na minha vida porque não dá mais para mim. E sem Deus eu não sou ninguém. Desisti de dar murro em ponta de faca. Desisti de dizer para Deus, ou para os outros, ou para mim mesmo, quem eu tenho que ser. De hoje em diante eu quero ser quem o Senhor quer que eu seja. E por isso que o Evangelho é difícil. Porque é um pedido de socorro. É um atestado de desistência. Vem Deus e entra na minha vida. Mas uma outra coisa interessante sobre esse tal de Elimas é que esse tal de Elimas é um falso profeta. E aí, nessa hora, eu pensei em fazer uma grande mensagem sobre isso. Mas eu descobri uma coisa interessante.
Quando Jesus fala sobre esse falso profeta, ele diz aquele texto que vocês devem conhecer. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uva de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Como nós podemos reconhecer um falso mestre? Eu pensei em ver vários textos da Bíblia, tinha montado essa pregação todinha, mas eu achei que ia ser muito mais vantajoso para a gente se a gente confiasse em Osmar Ludovico. Uma das coisas legais sobre o café é isso. O que o café tem de legal? O café tem de legal é essa possibilidade de conhecer gente boa. Um desses caras é o Osmar Ludovico. Vocês devem ler, devem conhecer. Tudo que ele fala, escreve. É um bom cara para se conhecer. E ele escreveu um texto que eu queria ler com vocês. Eu vou terminar aqui. Eu vou terminar esse texto e a gente vai fazer um fechamento. O texto é um pouquinho longo, mas não é tão longo assim. Tudo bem? Tá? Sobre a diferença entre um verdadeiro pastor e um falso mestre. Pastores e lobos têm algo em comum. Ambos se interessam e gostam de ovelhas e vivem perto delas. Assim, muitas vezes pastores e lobos nos deixam confusos para saber quem é quem. Isso porque lobos desenvolveram a astuta técnica de se disfarçar em ovelhas interessadas no cuidado de outras ovelhas. Parecem ovelhas, mas são lobos. No entanto, não é difícil distinguir entre pastores e lobos. Urge a cada um de nós exercitar o discernimento para descobrir quem é quem. Ele começa falando algumas coisas muito interessantes. Pastores buscam o bem das ovelhas, lobos buscam os bens das ovelhas. Pastores gostam de convívio, lobos gostam de reuniões. Convívio não, reunião. Culto da virada, culto do isso. Agora conviver, saber quem é. Pastores vivem à sombra da cruz, lobos vivem à sombra dos holofotes. Pastores choram pelas suas ovelhas, lobos fazem suas ovelhas chorar. Pastores têm autoridade espiritual, porque a autoridade não vem dele, mas da palavra de Deus. Lobos são autoritários e dominadores. Pastores têm esposas, lobos têm coadjuvantes. Pastores têm fraquezas, lobos são poderosos. Eu adorei isso. Pastores olham nos olhos, lobos contam as cabeças. Pastores apaziguam, trazem a paz. Lobos deixam as suas ovelhas confusas. Às vezes, mas eu faço o melhor que eu posso. Pastores têm senso de humor. Lobos se levam a sério. Pastores são ensináveis, reconhecem seus erros e dizem errei. Lobos são donos da verdade. Pastores têm amigos, lobos têm admiradores. Pastores se extasiam com mistério. Eu acho isso lindo, ele fez uma citação ao apóstolo Paulo. O que é um mistério? O mistério revelado é Deus se revelando na figura de Jesus. Lobos se aplicam técnicas religiosas. Exatamente, pegam 5 pontos para ter uma vida abençoada, 7 pontos para ter não sei o que, 4 pontos da campanha do não sei o que lá. Pastores vivem o que pregam, ou pelo menos se esforçam muito para viver o que pregam, e quando não conseguem, choram porque não estão conseguindo. Lobos pregam o que não vivem. Pastores vivem de salários, lobos enriquecem. Pastores ensinam com a vida, lobos pretendem ensinar com os discursos. Pastores sabem orar no secreto, lobos só oram em público. Temos que orar mais. Pastores vivem para as suas ovelhas, lobos se abastecem das ovelhas. Sobre isso eu vou fazer um comentário no final. Pastores são pessoas humanas, reais. Lobos são personagens religiosos, caricatos. Pastores vão para o púlpito, lobos vão para o palco. Pastores são apacentadores, dão de comer para as suas ovelhas. Lobos são marqueteiros.
Isso é ótimo também. Pastores são servos humildes, lobos são chefes orgulhosos. Pastores se interessam pelo crescimento das ovelhas, lobos se interessam pelo crescimento das ofertas. Pastores apontam para Cristo, lobos apontam para si mesmos e para a instituição. Uma grande separação entre Jesus e igreja. Não é porque você está aqui que você é um discípulo de Deus e vice-versa. Pastores são usados por Deus, lobos usam as ovelhas em nome de Deus. Pastores falam da vida cotidiana, lobos discutem o calvinismo ou o arminianismo. Pastores se deixam conhecer, lobos se distanciam e ninguém chega perto deles. Estou fazendo uma brincadeira com a gente, tá? Não tem nada a ver com os outros. Pastores sujam os pés nas estradas, lobos vivem em palácios e templos. Está quase acabando. Pastores alimentam as ovelhas, lobos se alimentam das ovelhas. Pastores buscam a discrição, lobos se autopromovem. Pastores conhecem, vivem e pregam a graça. Lobos vivem sem a lei e pregam a lei. É aquele negócio do tamanho da calça, o que você tem que dizer, como você tem que se comportar. É isso aí. Pastores usam as escrituras como texto. Essa é a mais bonita, é a mais importante. Lobos usam as escrituras como pretexto. Pastores se comprometem com o projeto do reino, lobos têm projetos pessoais. Pastores vivem uma fé encarnada, lobos vivem uma fé espiritualizada. Pastores ajudam as ovelhas a se tornarem adultas. Aliás, querem que as ovelhas se tornem adultas. Já os lobos não, eles querem que eles continuem sendo infantis e continuem dependendo de um cajado, até para votar, né? Pastores lidam com a complexidade da vida sem respostas prontas. Lobos lidam com técnicas pragmáticas com jargão religioso, né? Tem aquela frase que está na lata e tiram da lata e diz assim. O pastor diz, eu não sei. Pastores confessam seus pecados, lobos expõem o pecado dos outros. Essa é ótima. Pastores pregam o evangelho, lobos fazem propaganda do evangelho. Pastores são simples e comuns, lobos são vaidosos e especiais. Pastores têm dons e talentos, lobos têm cargos e títulos. Pastores são transparentes, lobos têm agendas secretas. Pastores dirigem igrejas que são comunidades. Lobos, a igreja é uma grande empresa. A igreja tem que crescer. Pastores pastoreiam as ovelhas. Está quase acabando, agora vai acabar. Lobos seduzem as ovelhas. Pastores trabalham em equipe. Lobos são prima-dona. Pastores ajudam as ovelhas a seguir livremente a Cristo. Esse eu acho mais bonito. Lobos geram ovelhas dependentes e seguidoras dele mesmo, do pastor. Pastores constroem vínculos de interdependência. Eu dependo do meu irmão, eu não dependo do pastor. Nós dependemos uns dos outros. Eu não venho aqui para participar de um culto da vitória. Eu não venho aqui para receber o que Deus quer me dar. Eu venho aqui porque eu vou estar em contato com meu irmão. E meu irmão precisa de mim. Nós viemos aqui no Café com Açúcar, não é porque vai fazer bem para mim, mas vai fazer bem para nós. Lobos aprisionam. Eu sou o dono da verdade, eu sou o canal para que Deus fale através de você. E essa é a última. Os lobos então estão entre nós e é oportuno lembrar-nos do aviso de Jesus Cristo. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são devoradores. Uma coisa que uma vez eu ouvi uma pregação de alguém falando, uma palestra, na verdade, de um grande pregador que eu gosto muito, Ricardo Agreste, e ele falou o seguinte, a minha igreja começou a crescer tanto que eu comecei a me sentir muito mal com o crescimento da igreja, porque antes, quando alguém tinha algum problema, eu podia, tá doente, eu podia visitar,
Está com problema, eu posso. Chegou um crente novo, eu posso conversar. Mas a igreja chegou num crescimento tão grande que eu já não consigo dar aquela atenção que antes eu podia dar. E ele conta que ele foi numa conferência, aliás eu estava nessa conferência que ele falou, e teve um outro cara que dividiu com ele e falou assim: os pastores têm a obrigação de se decepcionar as suas ovelhas. E muita gente não entendeu o que isso significa. Porque para muita gente a decepção de um pastor é descobrir que um pastor é um sujeito mal intencionado, que o pastor só queria o seu dinheiro, ou o cara não era de fato uma pessoa vocacionada. Mas não é exatamente disso que estava sendo tratado. É aquilo que o Eugene Peterson fala com muita propriedade. As pessoas me perguntam as coisas e em 90% do tempo eu não faço a mínima ideia do que eu tenho que responder. As pessoas me fazem perguntas e eu tenho que parar para pensar. As pessoas querem que eu diga para elas o que elas devem fazer, mas a verdade é que eu não posso dizer para elas o que elas têm que fazer, porque só quem pode dizer é o Espírito Santo. O máximo que eu posso dizer é o que eu faria no lugar dela. O máximo que eu posso dizer é o que a Bíblia diz que você deve fazer. E provavelmente, se eu fizer isso, você não vai querer ouvir. É o que o Eugene Peterson fala e resume assim: na maior parte do tempo o trabalho pastoral é sair do caminho e deixar que o Espírito Santo haja sobre a vida dela. Pastores são aquelas que não apontam para si. Pastores são aqueles que não apontam para a igreja. Pastores são aqueles que não apontam para uma instituição. Pastores são aqueles que saem do caminho e deixam que Jesus, esse sim, seja o pastor das suas ovelhas. E eu vou terminar. Qual é o desfecho dessa história? Desse homem que era um falso profeta que impedia que a fé de Cristo Jesus alcançasse o procônsul Sérgio Paulo. Pois o texto bíblico diz para mim, narra assim o desfecho dessa história. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: filho do diabo. Aqui é uma brincadeira da Bar Jesus, agora Lucas aproveita a oportunidade e diz: filho do diabo. Eu quase fiz uma pregação sobre isso, só quem é filho do diabo. E ele começa a dizer quem é filho do diabo. Ele diz: você está cheio de toda espécie de engano e maldade. E inimigo de tudo que é justo. Você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você e você ficará cego, incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. Eu vou terminar aqui entendendo essa história como uma oportunidade. O que eu quero dizer? É que a cegueira de Elimas foi uma grande oportunidade para a cidade de Antioquia. Agora, aquela pessoa que era influenciada pelo esse falso profeta, que é o procônsul Sérgio Paulo, que pode ouvir a voz de Deus, agora ele entende que no reino de Deus é outra coisa. No reino de Deus, não é quantos deputados, senadores, governadores ou prefeitos nós iremos eleger nessa eleição. Agora é diferente. Que cada um de nós, que é servo de Deus, deve esvaziar-se de si mesmo e ser um líder servidor, que abre mão das suas prerrogativas para fazer o bem aos outros. É entender que Deus não está aqui para nos abençoar com benesses. É para mim, por quê? Porque eu sou cabeça, não sou cauda. Não! É que Deus veio para que nós sejamos a bênção. É diferente. E que agora, porque nós somos de Deus e o reino de Deus está agindo através de nós, nós agimos com justiça social e garantimos que todos tenham acesso
a justiça. Então, para Antioquia foi ótimo. Também foi ótimo para o Sérgio Paulo, o procônsul, porque ele viu o poder de Deus sendo manifestado e creu no Evangelho de Cristo Jesus. Agora ele está longe do falso profeta, daquele que perverte os caminhos de Deus, e ele agora entende o Evangelho de Cristo Jesus, e ele agora pode se curvar ao verdadeiro Evangelho da graça. Eu posso dizer para você que talvez a cegueira seja uma oportunidade para o Elimas. Vocês lembram que quando Paulo ele ouviu a voz do Senhor Jesus, houve uma grande luz e imediatamente ele ficou cego. E estando cego, ele pôde abrir a mente, a visão da sua mente, do seu coração, para entender o que Jesus queria que ele fizesse. Talvez agora Elimas, estando cego, ele pudesse agora abrir os olhos do seu entendimento, para agora se curvar diante do verdadeiro Deus que nos salva mediante a graça de Cristo Jesus. O apelo que eu vou fazer para você. Você tem procurado Elimas na sua vida? Esse é o momento de perceber que eles estão cegos. São como ovelhas que não têm pastor e não sabem para onde estão indo. Estão levando vocês à perdição. Talvez você é alguém que é como Elimas, que quer o bem para si mesmo. Que tudo que você espera de Deus é que Deus dê para você aquilo que você quer, ao invés de querer de Deus aquilo que Ele quer para você. Essa é uma oportunidade de fechar os olhos e olhar para dentro de si mesmo e com os olhos fechados ouvir o que Deus tem para você. Vamos orar?